Seja bem-vinda, Carol. Bom dia, tudo bem? Prazer recebê-la. Prazer meu. Principalmente para falar sobre essa pauta, que foi uma pauta que eu sugeri para as meninas. Já há um tempo que a gente conversa sobre isso na produção. E índice glicêmico é importantíssimo. Então, para a gente começar pelo início, conta pra gente o que é o índice glicêmico. Então, o índice glicêmico, Carol, ele surgiu há 30 anos. Ele iniciou com a conduta de você controlar o diabetes e melhorar a resposta no exercício. Por quê? O índice glicêmico, ele tem um impacto muito grande de como o carboidrato que você come se transforma em açúcar, em glicose dentro do seu corpo. Certo. Então, para o diabético e para o esportista, eles eram super importantes para não ter uma fadiga, para não ter uma hipoglicemia, para não ter uma hiperglicemia. Durante a competição. Durante a competição, uma hipoglicemia rebote, que seria, por exemplo, o açúcar sobe muito e depois ele cai repentinamente. Então, por isso que foi criado. Então, ele computa o quê? A velocidade como o carboidrato se transforma em açúcar. Certo. Tá? E, neste caso, ele pode favorecer emagrecimento, como também engordar. Exatamente. Quando a gente utiliza o índice glicêmico de maneira errada. Os horários que a gente vai ingerir os alimentos. Isso. Hoje em dia, a gente trabalha índice glicêmico para todo mundo. Tá. Então, não só para o diabético. Não só para o diabético e nem para o esportista. E sim para todas aquelas pessoas que realmente querem ter uma alimentação saudável e pensam em comer bem. Então, por isso que a gente sempre vai recomendar um pão integral, uma torrada integral, um cereal integral, tá? Então, a diferença é que esses alimentos integrais contêm mais fibras e essas fibras é que diminuem a quantidade de açúcar no nosso sangue. Exatamente. As fibras demoram para ser digerida. Então, essa dificuldade na digestão libera, de certa forma, o açúcar de uma forma mais gradativa. Ou seja, esse carboidrato, ele entra numa forma mais complexa e vai se quebrando no nosso organismo de uma forma mais lenta, por causa das fibras. Além das fibras, proteína e gordura também vai estar interferindo. O tamanho da partícula, ou seja, uma pessoa que come rápido não mastiga direito, ela também vai estar interferindo. Aumenta o índice glicêmico. Deixa o índice glicêmico mais baixo. Ah, nesse caso deixa mais baixo. Porque ela não mastigou o alimento, então ele chega mais intacto no estômago. Então, para fazer a digestão, o corpo demora um pouco mais. O tamanho da partícula, o processamento, por exemplo, um alimento que foi cozido muito tempo, vamos falar de um macarrão, de uma massa. Esse alimento, se ele for um grão duro, que é a massa al dente, ele tem um índice glicêmico mais baixo. Se você cozinha um pouco mais esse alimento, ele vai ter um índice glicêmico mais alto, porque ele está mais fácil de ser digerido. Entendi. Fantástico, isso eu nunca tinha parado para pensar nessa relação. Então, aqui a gente colocou, a gente vai explicar dividindo os alimentos. Que grupo é esse? Aqui nós temos os alimentos de alto índice glicêmico. Normalmente, o que acontece? Quando a gente consome habitualmente esses alimentos na dieta, o que isso pode favorecer? Primeira coisa, aumento de peso. Então, ou seja, você libera mais glicose na corrente sanguínea, o pâncreas tem que liberar mais insulina. A insulina vai lá, capta essa glicose e leva para dentro da célula, de uma forma rápida. Entendi. Ou seja, se você consome muito desses alimentos, arroz branco, pão branco, suco de laranja, a gente vai depois falar um pouquinho da laranja e do suco de laranja. Algumas frutas frutas secas, onde a gente tem, na verdade, a desidratação. Então, desidrata, concentra mais o açúcar na fruta. Então, esses alimentos, a longo prazo, o que eles vão fazendo? Você tem que, toda hora, liberar a insulina. Entendi. Chega uma hora que a insulina, ela acaba ela não trabalha mais de uma forma eficiente. E aí você tem glicose alta na corrente sanguínea e muita insulina também no corpo, porque ela não está trabalhando de uma forma adequada. A insulina é um hormônio que te faz engordar. É um hormônio anabólico. Por isso que a gente tem... É muito bom esse papo, né? Olha lá, Por isso que a gente tem que priorizar muitos alimentos integrais e diminuir a ingestão desses alimentos. Lógico, eles fazem parte da alimentação? Sim. Vão fazer sempre. São alimentos saudáveis. A gente tem aqui frutas. E tem algum horário cereais que seja ainda pior o consumo desses alimentos para aumentar mais ainda essa produção de insulina? Normalmente em jejum.
Se você está em jejum e, por exemplo, vai e come um doce, você não está ali tendo outros compartimentos, ou seja, você não tem proteína, você não tem gordura, né? Então, o pico de glicose, ele é mais rápido. Entendi. Né? E então, aí você tem a chance de engordar mais. Exatamente, então favorece. Ficamos 5, 6 horas sem comer. Vou lá para o restaurante e peço uma massa de farinha branca. Já era. Então, são essas com suco de laranja. Com suco de laranja. Aí piorou tudo. Então, além de prestar atenção no índice glicêmico, a gente também tem que prestar atenção nas escolhas dos horários que a gente deve ingerir esses alimentos. Exatamente. Então, a farinha branca ou mesmo algumas frutas com índice glicêmico mais alto tem horários próprios para serem ingeridos. Exatamente. Você tem que sempre, por exemplo, uma fruta mais doce como a manga, optar por consumir após a refeição do almoço. Em seguida, para ela ser ingerida junto com outros nutrientes que foram os nutrientes do almoço. Exatamente. Entendi. Fibra, carboidrato, proteína, gordura, tudo junto. Para ela ser digerida com os outros. Com mais lentamente. Entendi. E o suco de laranja? O suco de laranja, o que acontece, diferente da laranja fresca. Ah, é diferente? É diferente. Porque aqui nós temos normalmente uma média de 3 a 4 laranjas. Tá. E sem fibra nenhuma. A gente só tem o suco da laranja. Tá. Então, esse suco de laranja, a gente já tem aqui, já pega o índice glicêmico de 4 laranjas. Então, isso favorece um aumento da glicose, favorece o aumento da insulina. E o mais importante, Carol, é a gente falar que a gente cria uma resistência à insulina. É verdade? É. E aí? Então, o corpo entende. Ele entende. Mesmo quando você não come, ele acaba produzindo mais insulina, é isso? Então. A pessoa que tem alto índice glicêmico na dieta, ou seja, come muitos alimentos refinados, pouca fibra na dieta, ela acaba sempre produzindo muita glicose. E o corpo chega uma hora que ele não entende mais. Ele fala, poxa, toda hora é muita glicose e eu tenho que toda hora bombear a insulina. Aí a insulina, ela já não faz mais esse trabalho. Ela não consegue puxar aquele açúcar para dentro da célula, aquela glicose. Então, o que acontece? Você cria uma resistência à insulina. E aí ela fica lá no corpo. E aí, diabetes, excesso de peso, né, diminuição na própria capacidade de se exercitar. Metabolismo também pode desacelerar. E aí vira uma cadeia, né, um círculo vicioso isso. Então, gente, você fica produzindo muito insulina. Importante, então. Muito. Então, isso aqui... Cuidado, né? Essa área aqui, cuidado, né? Um stop bem grande até. Aí a gente vem pra cá. O que são esses alimentos? Esses alimentos são os alimentos de moderado índice glicêmico, tá? Esses alimentos, eles já contêm um pouco mais de fibra, a fruta já possui uma quantidade menor de açúcar concentrado. Então, eles são muito bons, assim como os de baixo índice glicêmico. Tá? Por que a gente falou da laranja? Porque aqui na laranja, a gente tem as fibras. Então, o que é legal? Você consumir a laranja com bagaço. Então, chupar a laranja é melhor do que o suco de laranja. Com certeza. Além de diminuir o índice glicêmico, você vai estar ainda consumindo fibras que ajudam na obstipação intestinal, redução de colesterol ruim. Então, você tem o quê? Uma elevação da glicose na sua corrente sanguínea de uma forma devagar. Entendi. Né? É uma forma lenta de você elevar a sua glicose na corrente sanguínea. A banana, então, não tem um médio índice glicêmico? Eu achei que a banana tivesse um alto índice glicêmico. A banana, você tem diferentes tipos de banana, né? A prata é a melhor, né? A prata, ela tem uma concentração menor de açúcar, então ela vai favorecer. O que é legal, por exemplo, você consumir uma banana e colocar junto, por exemplo, aveia. Que você quebra um pouco desse índice glicêmico. Você quebra esse índice glicêmico porque a aveia é rica em fibras. E aí, outro detalhe importante, Carol, aveia. A gente tem farinha de aveia, aveia em flocos finos e aveia em flocos. Qual é a melhor aveia? Porque cada uma também tem seu índice glicêmico. Exatamente. Gente, índice glicêmico não vem no rótulo dos alimentos, certo? Deveria, não deveria? Deveria. Eu acho que deveria, mas não vem. Então aí, hoje a gente já tem uma tabela, só ir naquele site de busca, índice glicêmico, tabela de índice glicêmico. Aí vai vir a tabela com tudo. É legal, então, a gente sempre consultar essa tabela? Sim, é legal conhecer. Você conhecer aqueles alimentos que aumentam muito rápido a glicose e aqueles que diminuem essa resposta glicêmica. Então, normalmente, vão ser alimentos mais ricos em fibras e alimentos um pouco mais doces.
tá? Menos doce. Menos doce. Tá. Menos doce. E sempre são as proteínas também têm índice glicêmico? As proteínas, na verdade, os carboidratos têm. Só que muitos alimentos, ele tem carboidrato, proteína e gordura. Então eu falo, poxa, o leite é uma fonte proteica. Sim, ele é uma fonte proteica, mas ele tem carboidrato, ele tem gordura. Por isso que o leite, ele tá aqui no baixo índice glicêmico. O leite tem baixo índice glicêmico, Mesmo então? leite integral. Mesmo leite integral? Mesmo leite integral. Então, nesse caso, o leite entra como ele ajuda num horário que você, de repente, não pode optar por um que tem alto índice glicêmico, você pode tomar o leite. Exatamente, o leite, o iogurte, né? Todos os legumes. Todos os legumes, as folhas, os vegetais, né? Tá. O pão integral, né? Então a gente sabe que o que a gente tem aqui mais fibras na composição. Feijão preto tem Feijão, a casquinha dele é uma fibra. Ah, verdade. Então ele... Qualquer feijão? Qualquer feijão. O feijão branco ele já entra aqui mais no índice glicêmico um pouco mais alto. Tá, então o preto tem um índice glicêmico menor. Lentilha, grão de bico. Então, o que é bacana? As pessoas acham muitas vezes que o feijão, ele causa intestino preso, mas muito pelo contrário, ele ajuda muito na obstipação. Que bacana. Porque ele tem as fibras que vão deixar o índice glicêmico mais baixo. Pra gente fechar, assim, de uma maneira que o pessoal de casa possa colocar isso no dia a dia. A gente está mostrando aqui exemplos de alimentos com alto, médio e baixo índice glicêmico. Qual seria um cardápio, café da manhã, almoço e jantar, que você diria para alguém que precisa reduzir esse índice glicêmico? Até tem uma alimentação saudável, mas não se preocupa muito com isso. E por isso talvez não esteja perdendo peso. Exatamente. Porque tem muita gente que fala, Carol, que escreve, eu estou fazendo tudo direitinho, eu pego todas as dicas do Você Bonito, eu consulto a minha nutricionista, mas tem alguma coisa errada que eu não consigo perder peso, mesmo fazendo atividade física. Pode estar aqui o erro, né? Pode estar aqui o erro. Então vamos lá, café da manhã. Essa pessoa quer perder peso, então a gente precisa optar por um leite mais magro, tá? Pode ser um semi, pode ser um desnatado. Sempre ter um cereal, então a gente optar por um pão integral, que pode ser um light, na sua versão com menos gordura. E aqui a gente também colocaria uma fruta, tá? Que pode ser, por exemplo, o papaya. Então a gente teria um café da manhã bem completinho aqui, tá? Olha que legal. 2 fontes de carboidrato. Metade de uma mão, sempre metade da fruta. Essas frutas muito grandes, metade da fruta. Exatamente. Ok. Aí a gente tem os lanchinhos da manhã e da tarde também, que a gente não pode deixar. É verdade. Uma dica de lanchinho da manhã e da tarde com baixo índice glicêmico. Então, a gente pode colocar, por exemplo, a própria banana com aveia, como eu disse. Legal. Uma banana prata com uma colher de sopa de aveia. Tá excelente. Vai dar saciedade, vai quebrar o jejum, vai estimular o metabolismo, porque tem bastante fibra. E não vai liberar tanta insulina. Não vai liberar tanta insulina, vai chegar na hora do almoço mais tranquila. Sem aquela fome. Legal. E aquela fome, quando você fica sem comer, você ataca carboidrato. Carboidrato. A gente nunca tem fome de proteína ou de salada, né? A gente vai direto no macarrão, né? Na massa, não tem jeito. Então, assim, o que a gente iria para a hora do almoço? A gente teria aqui, por exemplo, a salada, né? O arroz com feijão. E preferencialmente o integral, que tem menor índice glicêmico, e a gente teria uma proteína, um grelhado, um filé de frango, uma carne vermelha, um peixe, até os ovos também são bem-vindos, tá? Legal. Então, claro que nas quantidades também adequadas para cada um. A gente está falando aqui no geral, mas a orientação você tem que pedir sempre para o profissional que te conhece, né? Porque cada um tem aí uma orientação própria, né? Isso. E finalizando com o jantarzinho. O jantar, a gente poderia Pode ter feijão? Então a gente tem que fazer um jantar mais leve. Mais leve, né? Então o que eu gostaria para esse jantar? Salada, novamente, sempre bem-vinda. Arroz integral. Posso substituir, por exemplo, por uma batata doce, que tem bastante fibra. A batata inglesa já é considerada alto índice glicêmico. Mas a doce? A doce tem bastante fibra e aqui uma proteína também para acompanhar. E a mandioquinha? A mandioquinha, ela também tem um índice glicêmico um pouco mais alto. Né? Então, vamos optar pela batata doce nesse caso, quem precisa desse saborzinho. Exatamente. Então, a batata normal. Qual batata você citou? A batata comum, aquela que a gente tem tradicionalmente na mesa, a batata inglesa, do purê de batata, ela tem alto índice glicêmico. Já a batata doce, o cará, o inhame, eles já possuem mais fibras na composição. Perfeito. Então, entra no médio. No moderado. Certo. E aí,
em que momento a gente pode consumir um suquinho, seja ele de laranja ou de outras frutas também? Então, por exemplo, o suco de laranja, ele é bem-vindo na hora do almoço. Ah, é? Por que ele é bem-vindo na hora do almoço? Porque eu tenho bastante fibra nessa composição. Tá. Então, eu tenho todos esses alimentos ricos em fibras. Além disso, eu também tenho a proteína aqui, que vai ter proteína e gordura. Então, isso, o índice glicêmico desse alimento não vai afetar a sua corrente sanguínea, como se você tomasse ele, por exemplo, no meio da manhã. Entendi. No meio da tarde. Então, aquela história de só uma frutinha sozinha no meio da manhã não é legal. Tem que colocar uma aveia ou alguma farinha, né? Uma farinha. Você pode, por exemplo, no lanche da tarde, para controlar melhor o seu jantar, bater um copo de leite com a fruta. Por exemplo, vamos pegar aqui a manga. Tá. Então, o leite com a manga é tão famoso. É verdade, nunca experimentei. Mas não tem problema, tá? Porque esse leite vai diminuir o índice glicêmico da manga. Eu adorei isso. Então, sempre que você tiver vontade de comer alguma coisa que tenha um índice glicêmico mais alto, tem que unir a outro alimento para que na digestão tenha essa quebra e diminua a produção de insulina. Exatamente. Fantástico. Amei. Vocês gostaram? Eu tenho certeza. Vocês prestaram atenção, meninos?